Paz e bem. Acolhemos você que se faz presente aqui no santuário, sejam todos bem-vindos, como também os que estão nos acompanhando através do Facebook, depois a retransmissão no YouTube, e também os que estão nos ouvindo pela rádio web Vila Santuário. Rezaremos pelas almas de Francisco Barros de Lima, Cláudio Barbosa Pereira, Francisco Pereira da Silva, Alvelina Barbosa de Lima, José Cícero Barbosa de Lima, Maria Barbosa de Lima e todas as almas. Por Maria Salete Bibiano Calixto, 1 ano de falecimento. Celebramos a solenidade hoje de São Pedro e São Paulo. Felizes celebremos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, receberam em toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de todas as comunidades. De pé, iniciemos a Santa Missa cantando. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro pela fé que professou. Esta fé é a rocha firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo pelo empenho da missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso boa noite, paz e bem. E que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu de Cristo. Vamos pedir o perdão de todos os nossos pecados para celebrarmos esta Santa Missa, hoje dominical, e atendendo a solenidade de São Pedro e São Paulo. Peçamos o perdão. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. De nós tende piedade, Senhor, tende piedade. Ó Cristo,
Ó Cristo, tem de piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida, de nós tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai, amém. Na glória de Deus Pai, amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa,
Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, que vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combate o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E ouvi por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mal, e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias
ou algum dos profetas? Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A propósito do dia de São Pedro e da celebração solene que já realizamos, é importante isso porque nós tivemos a oportunidade de rezar mais de uma vez a missa de São Pedro. Uma vez de São Pedro e São Paulo, uma vez na data da tradição 29 de junho e outra vez hoje numa data oficial que a Igreja nos propõe. E a gente fica pensando, pelo menos eu fico pensando assim todo tempo. Eu já tenho nesse esquema pelo menos 35 anos que rezo essa missa de São Pedro. Há 35 anos, nunca me conformei, nunca me amoldei, nunca entrou aqui na minha cachola que o dia de São Pedro deveria ser hoje. Porque eu sou velho, é claro, né? Mas eu tenho uma razão para, não é duvidar, mas questionar. Dúvida não tenho, até acho bom que a gente reza 2 vezes, reflete 2 vezes, pensa sobre o assunto 2 vezes. Mas assim, é da nossa tradição católica que as festas dos santos, assim como as imagens nas igrejas, sobretudo nas igrejas antigas, que têm os sinais da fé, os sinais da religião por todo canto, além da via sacra, figuras, pinturas, que falam por si só a grande multidão, o povo, que não tem condições de ler num livro a história, mas tem muita condição de ler na história que se pratica, que se conta e que se pinta nas igrejas e que se esculpe em imagens. Assim como eu olho para minha família, tirando os mais recentes, de mim para trás,
eu posso dizer que são todos analfabetos ou semi-analfabetos. Não sabem ler. Aí eu tiro por minha mãe e meu pai. Eles sabiam e me ensinaram sobre São Pedro no dia 29. Meu pai cortava lenha, trazia os montes no carro de boi, fazia uma fogueira na noite de São Pedro, na véspera 28, e contava histórias, fazia compadres, comadre, afilhados, comíamos, falava sobre São João, falava sobre o sentido da fogueira. Minha mãe contava a fogueira que nasceu lá com São João Batista, aquela fogueira que foi acesa para dizer que o menino ia avisar a fumaça, o fogo e até um foguetão, os tiros. Aprendi tudo isso de minha mãe semi-analfabeta. Aí chegou o tempo, que eu já fiquei mais taludinho, em que disseram, a igreja disse, agora São Pedro não é mais 29 que se celebra, mas no primeiro domingo depois do 29. Aí eu vi meu pai perdido no primeiro São Pedro. Ele queria obedecer à igreja, mas ele conhecia São Pedro da fogueira, ele conhecia o São Pedro dos compadres, e ele não sabia se fazendo a fogueira no dia 29, como antigamente fazia, sempre fez, estaria contra a igreja. Nem a igreja disse a ele se podia fazer fogueira no dia 30 e se devia fazer. O certo é que meu pai já está no céu e eu estou aqui sem ainda ter engolido essa. Mas o certo é que celebramos hoje São Pedro sem fogueira. E olhe que não existe mais compadre de fogueira, não existe mais os festejos religiosos em torno da fogueira, não existe mais os santos que dão o nome ao ano, o mês de junho, que é o mês de São João, para o povo. O que existe agora são forrós, quadrilhas estilizadas, forró maior do mundo, Caruaru, Campina Grande, etc. E São Pedro num domingo, sem um foguetão, sem uma fogueira. Aí meu pai, minha mãe e todos do seu tempo perdidos, porque o livro de leitura da fé, o livro de leitura da religião deles, de meu pai e de tantos outros, era exatamente isso, a fogueira. O livro que ensinava a religião para eles eram as imagens, eram os festejos, era ser compadre de respeito. Mas a igreja tirou. Uma outra coisa, aí já sou eu mais intelectualizado e sabido, além do meu pai, de minha família. Acompanhei a grande discussão logo após o Concílio Vaticano II, quando nasceu essa celebração, que não é mais no 29. Uma das motivações, um dos argumentos que se dizia é que existe muitos feriados, muitos dias santos na igreja, e a igreja celebrando esses santos, no dia do santo, está
atrapalhando o desenvolvimento do país. Era o tempo do desenvolvimento econômico e industrial no Brasil. Parar um dia para festejar o santo era contra o progresso. E a igreja se dobrou. A igreja de Pedro, que recebeu de Deus a chave do céu, se dobrou, eliminando as motivações religiosas e populares do povo, em nome do progresso, para celebrar as festas no domingo. Essa de Pedro e outras. Aí a gente está assim. A antiga geração aguentou 2000 anos de fogueira. Mas nós não temos nem 50 anos que foi feita essa mudança, celebra no domingo, e com certeza a juventude não tem mais um pingo de interesse de festejar o São João com a fogueira, com os fogos, e lembrar a história que foi acesa a fogueira para dizer que o menino João Batista havia nascido, e de longe se via a fumaça e o fogo, e todo mundo ia para lá. É essa igreja nossa que estamos vivendo hoje. Em nome do progresso, tira a fé. Em nome do progresso, não se faz festa do santo no dia do santo. Olha a grandeza da religião. E mais uma reflexão, se me permitem. Todas as três leituras tratam da libertação, e o salmo lindamente, mais cantado lindamente pela irmã Camila, auxiliada ali por uma segunda voz assim, pelo Frei Maurício. Todos, inclusive o salmo ressaltando a libertação feita por Deus de quem está aprisionado. Quem está preso pelo egoísmo, pelo pecado, pela miséria, pela distância de Deus, Deus vem e liberta. Como libertou Pedro de uma prisão real. Deus liberta quem quer que seja que recorra a Ele na hora da dor. Diz o Salmo, Deus vem em seu socorro, faz as portas se abrirem por um anjo. Deus protege os seus, os inocentes. Aí vem a nossa igreja, que não celebra mais São Pedro. Nós vamos rezar já. É a oração segunda, que vai dizer assim. Nós nem vamos rezar hoje, vamos pular, viu? Quem vai fazer a oração da comunidade, não vamos fazer. A oração número 2, você tem aí, vai dizer: olha a memória que é feita na oração, a relação da libertação que Deus faz diretamente de todos os prisioneiros do pecado. Olha a relação que faz o texto do nosso jornalzinho. Assim, ó Senhor, assim como libertasse Pedro da cadeia, dá condição de vida melhor para quem está na prisão. Na prisão está lá porque é condenado, é culpado. Deus liberta os inocentes que recorrem a Deus. São os adeptos de cuide direitinho de Lázaro. Não já ouviram dizer que tem? Eu vi na internet. Coitadinho do Lázaro, que tinha advogados, tinha não sei quem, nessa perseguição para pegar o Lázaro, que era um bandido. Eita, não pode, tem que dar biscoitinho para ele, tem que tratar bem, não pode fazer isso, não pode prender, tem que agir. Está aqui a nossa oração. Também na nossa igreja aqui,
tem adeptos de cuidar direitinho de Lázaro, das condições humanas, direitos humanos. Ele está preso, recorra a Deus, Deus também o liberta. Se ele se converter, quem quer que seja. Lázaro, Herodes, que prendeu Pedro e matou tantos outros. Lázaro, Herodes, Judas, qualquer um, por maior que seja o pecador, Deus o liberta. Se ele a Deus recorrer, não é agora a igreja trabalhar para dar condições de bom arroz, comidinha ajeitadinho, não pode prejudicá-lo, não pode tratar mal, senão ele vai sair constrangido, com problema psicológico. Olhem que deu, para concluir, em que deu a igreja que se dobrou, tirando as missas, as celebrações, as comemorações dos santos nos dias dos santos, para o progresso do país, progresso da nação. A igreja deu nisso, em ter nos seus quadros pessoas que querem a dignidade, rezar a Deus para dar dignidade a quem... Rezar a Deus para tirá-lo de lá com a penitência, porque para lá ele foi pela culpa. E vale para todos nós. Que São Pedro, que recebeu de fato de Deus, não foi por mãos humanas, que São Pedro abra as portas do céu também para nós, que faça de nós verdadeiros, penitentes, pecadores, que buscam em Deus a salvação. E que Deus nunca nos permita, a oração correta é esta, que Deus nunca nos permita esquecer dele, para não cairmos na prisão, pela condenação, pelos maus feitos. Que nos ajude o Senhor, que nos salve o nosso Deus, e que segure a palavra, Pedro, porque é de Deus, revelada a ti, para nos guiar para o céu. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora apresentemos com o pão e o vinho à nossa disposição de fiéis católicos, seguidores das instruções que Pedro recebeu de Jesus para o caminho do céu. Juntemos essa esperança com o pão e o vinho e ofereçamos a Deus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Tua ternura, Senhor, venha
abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua Ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor E te dar o meu coração. Eu Quero sentir o calor de tuas mãos. Rezemos para que a nossa celebração seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor este sacrifício. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, pelos quais rezamos nesta missa, especialmente Maria Salete Bibiano Calixto, há 1 ano, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com esperança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Deus esteja com todos vocês. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que eu vou receber. Felizes todos convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Caridade, Deus aí está, onde o amor e a caridade, Deus aí está, congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros nos queiramos, onde o amor e a caridade, Deus aí está, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, congregados, pela mente não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí está, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Junto um dia Com os eleitos nós vejamos tua face gloriosa.
gloriosa Cristo Deus, Cáudio puro que é imenso e que ainda vem, pelos séculos dos séculos. Amém. onde amor E a caridade, Deus aí está. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao final da nossa celebração, vamos receber agora a bênção final, pela intercessão de Pedro e Paulo, e lembrando que a grande lição que Pedro e Paulo nos dá hoje, na sua solenidade, é do temor de Deus. Também em todas as três leituras, na primeira, na segunda, no Salmo e no Evangelho, é o temor de Deus. Quem tira da prisão do pecado e faz com que se recorra a Deus é o temor. Se eu não temo a Deus, vou temer a quem? Se uma criança menor não teme o seu pai, ele vai temer a quem? Ao vizinho, à vizinha, o açougueiro, o padeiro? Percebem que também o temor de Deus, como o temor dos pais, tem sido eliminado das nossas relações? O temor de Deus é que nos faz recorrer a Ele e Ele nos liberta desse medo e nos salva. O Senhor esteja convosco. Tem um aniversário aqui. Cadê o aniversariante? É Jadson. Ah, é o nosso guitarrista. Chega, Jadson. Chega para cá. Vamos cantar, né? A gente tem um tempinho. É que aqui a assessoria do padre não está marcado não, tá vendo? É, 17 anos e meio. Vamos cantar os parabéns. Jadson, que é o nosso animador, ele toca guitarra, ele canta também? Não canta, mas toca naquela zabumba ali, e etc. aqui na nossa comunidade. Sai ou não sai? Que Maria o guarde dentro do coração
Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre eles seu amor. Pronto. Já dei a benção ou não? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Pedro e São Paulo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana de trabalho ou de descanso e vamos em paz. Unida